Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos estudar um pouco mais sobre as unidades de medida. Nós vamos estudar hoje sobre capacidade, comprimento e massa. Bom, começando pelo comprimento, nós temos o metro, que é a unidade padrão de medida de comprimento. Nós temos o que nós chamamos de múltiplos do metro, ou seja, são medidas maiores que o metro. Por exemplo, distâncias entre cidades, entre países, altura de prédio e assim por diante. Então nós vamos ter o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro como múltiplos do metro. Só que nós temos também medidas menores que o metro, como o tamanho de uma régua, como o tamanho de um lápis, de uma borracha. E isso é o que nós chamamos de submúltiplos do metro, ou seja, são todas as medidas menores que o metro. Nesta aula, nós vamos aprender como fazer a transformação de uma unidade para outra. Se eu tenho 1 metro e eu quero transformar ele numa unidade menor, que é o decímetro, nós vamos simplesmente multiplicar por 10. Agora, se nós queremos transformar em centímetro, nós vamos multiplicar por 10 duas vezes, ou seja, basta multiplicar por 100. Agora, se a gente quiser transformar esse metro em milímetro, nós vamos multiplicar por 10 mais uma vez, ou seja, multiplicar por 1000. Então nós teremos que 1 metro é igual a 10 decímetros, que é igual a 100 centímetros e que é igual a 1000 milímetros. Agora, se a gente quiser transformar esse metro numa unidade maior, nós vamos ter que dividir por 10. Então, se eu quero transformar 1 metro em decâmetro, nós vamos dividir 1 por 10. E 1 dividido por 10 é igual a 0,1. Então, 1 metro é igual a 0,1 decâmetro. Agora, se eu quero transformar esse mesmo metro em hectômetro, a gente vai ter que dividir por 10 duas vezes. E isso é dividir por 100. E 1 dividido por 100 é igual a 0,01. Mas se eu quiser transformar esse 1 metro em quilômetro, a gente vai ter que dividir por 10 novamente. Então, nós temos 1 metro, dividimos por 10 uma vez, depois por 10 duas vezes, depois por 10 três vezes. Ou seja, nós vamos dividir por 1000. Então, vai funcionar assim. Para qualquer unidade que eu quiser transformar, eu vou ter que dividir por 10, se eu quiser transformar essa unidade em uma unidade maior, ou eu vou ter que multiplicar por 10 se eu quiser transformar essa unidade em uma unidade menor. Bom, nesse exemplo, nós temos que transformar metro em centímetro. Então, nós temos aqui 2 metros. Para chegar na casa do centímetro, o metro vai ser transformado em uma unidade menor. Ou seja, nós vamos ter que multiplicar por 10 duas vezes. E isso é a mesma coisa que multiplicar por 100. Eu poderia fazer 2 vezes 10, que aí nós teríamos 20 decímetros. E depois multiplicaríamos por 10 de novo, que aí nós teríamos 200 centímetros. Mas como de metro para centímetro tem duas casas, eu já sei que eu posso multiplicar por 100 direto. Então nós podemos fazer apenas 2 vezes 100, e isso é igual a 200 centímetros. No segundo exemplo, nós temos 2.000 metros e nós queremos transformar em quilômetros. Observe que quilômetro é uma unidade de medida maior do que o metro. Então nós temos aqui 2.000 metros, nós queremos transformar em quilômetros, então nós vamos ter que dividir, porque agora a gente quer transformar numa unidade maior. Então nós vamos dividir por 10 uma vez, duas vezes, 3 vezes, até chegar em quilômetro. Ou seja, dividir por 10 3 vezes é a mesma coisa que dividir por 1000. Então nós teremos 2.000 dividido por 1000. E 2.000 dividido por 1000 é igual a 2. Ou seja, 2.000 metros corresponde a 2 quilômetros. Último exemplo, nós temos 340 metros e nós queremos transformar em quilômetros também. Então nós já vimos que de metro para quilômetro a gente divide por 1000. Então nós vamos ter 340 dividido por 1000. Toda vez que eu divido por 10, por 100, por 1000, por qualquer denominador que seja uma base decimal, eu posso simplesmente contar a quantidade de zeros que ele tem, que vai ser exatamente igual à quantidade de casas decimais que o nosso número vai ter. Então aqui, como tem 3 zeros, o nosso número tem que ter 3 casas decimais.
Então, isso é igual a 0,340. Ou seja, 340 metros corresponde a 0,340 quilômetros. Agora nós vamos estudar a capacidade. A unidade padrão de medida de capacidade é o litro. E assim como no comprimento, nós temos os múltiplos, que são medidas maiores do que o litro, e nós temos os submúltiplos, que são medidas menores do que o litro. E para fazer a transformação é do mesmo jeito. Se eu quero transformar numa unidade menor, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu quero transformar numa unidade maior, eu tenho que dividir por 10. Então, no primeiro exemplo, nós temos 3.200 ml. Então, ml está aqui na última casa. Nós queremos transformar em litro agora. Ou seja, nós queremos transformar numa unidade maior. Sendo assim, nós vamos ter que dividir por 10. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, até chegar no litro. Bom, dividir por 10 3 vezes é a mesma coisa que dividir por 1.000. São 3 casas, são 3 zeros. Então, nós teremos 3.200 dividido por 1.000. Novamente, eu estou dividindo por um número que é base decimal. Como ele tem 3 zeros, o nosso resultado terá 3 casas após a vírgula, ou seja, é igual a 3,2. Ou seja, para transformar ml em litro, basta a gente dividir por 1.000. No segundo exemplo, nós temos 60 ml e nós queremos transformar em litro. Então, a gente já viu que de ml para litro, nós temos que dividir por 1.000. Então, nós teremos 60 dividido por 1.000. Então, a nossa resposta será 0,060. Então, nós temos aqui 3 casas decimais. 60 ml é igual a 0,060 litros. Último exemplo, nós temos 5 litros e nós temos que transformar em ml. Bom, de litro para ml, nós queremos transformar numa unidade menor. Então, nós vamos ter que multiplicar por 10. Bom, de litro para chegar em ml, nós vamos multiplicar uma vez por 10, 2 vezes, 3 vezes. Bom, multiplicar 3 vezes por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1.000. Então, nós vamos ter 5 vezes 1.000. E isso é igual a 5.000 ml. Isso quer dizer que 5 litros corresponde a 5.000 ml. Bom, a última unidade que nós vamos estudar hoje é a unidade de massa. E a unidade de medida padrão é o grama. Assim como as outras, nós temos os múltiplos, que são unidades de medidas maiores, e nós temos os submúltiplos, que são unidades de medidas menores. No primeiro exemplo, nós temos 5 kg e nós queremos transformar em grama. Bom, de quilo para grama, nós vamos transformar numa unidade menor. Sendo assim, nós temos que multiplicar por 10. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Bom, multiplicar por 10 3 vezes é a mesma coisa que multiplicar por 1.000. 5 vezes 1.000 é igual a 5.000. Logo, 5 quilos é igual a 5.000 gramas. Agora nós temos 300 gramas e nós queremos transformar em quilo. De grama para quilo, nós queremos transformar numa unidade maior. Então, nós vamos ter que dividir por 10. Bom, de grama para chegar em quilo, nós temos que dividir por 10 3 vezes. Isso é a mesma coisa que dividir por 1.000. Bom, 300 dividido por 1.000, nosso resultado tem que ter 3 casas decimais. Então, nós teremos 0,300. Ou simplesmente 0,3, porque esses 2 zeros no final não tem valor algum. Então, 300 gramas corresponde a 0,3 kg. Último exemplo, nós temos 2.500 gramas e nós queremos transformar em quilo. Como nós já vimos, de grama para quilo, nós temos que dividir por 1.000. 2.500 dividido por 1.000, isso quer dizer que o nosso resultado tem que ter 3 casas decimais. Então, o nosso resultado será igual a 2,500, com 3 casas decimais. Como esses 2 zeros não têm valor algum, a gente pode deixar apenas 2,5. Isso quer dizer que 2.500 gramas corresponde a 2,5 quilos. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.